atitude de estar em outro compromisso, mas certamente ele deseja que todos nós venhamos a entender o que está sendo pensado aqui dentro da Secretaria para o nosso Estado. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui para o Bruno, que tem muito a nos trazer de novidades que ele e seu grupo estão construindo para o nosso Rio de Janeiro. Obrigado, subsecretária Lívia. Vou fazer isso, tá? Pode ir, senta Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Bruno Sobral, né? Originariamente sou professor da Economia da UERJ. Estava no grupo do Nelson na Secretaria de Fazenda, né? Acompanhando aqui a Lívia, a Beth Mauro, né? Que eu saúdo, né? Saúdo também, né? Meus demais colegas de subsecretarias, né? Então, o Everton, Montese, que está ali atrás, né? Tiago, não sei se está por aqui, mas também saúdo. Nossa chefe de gabinete, Astrid, que arrume uma cadeira para ela, por favor, para ela estar aqui de pé. Acho que eu não esqueci ninguém. Não, o Feu está aqui, Então, agradeço a todos que estão presentes aqui, né? Inclusive para rever parte de uma apresentação que já fizemos anteriormente para o gabinete do secretário. Antes de começar propriamente aqui a apresentação dos slides, eu acho que é importante aqui a todos os nossos colegas servidores, ou mesmo extraquadros, mas que estão aqui vestindo a camisa da CEPLAG, vestindo a camisa do Estado do Rio de Janeiro, entender o que está diante dos nossos olhos, tá? De uma maneira, diria eu, visionária do secretário Nelson Rocha, ele, ao vir para a Secretaria de Planejamento, ele tomou como uma das primeiras decisões a criação não só de uma área, mas de dar todo o apoio à historização dentro do Estado do Rio de Janeiro de um planejamento, como ele gosta de dizer, um planejamento de Estado. Então, não é simplesmente, né, fazer o que já se espera da gente, mas fazer o que exatamente sempre se cobrou, sempre se sentiu falta e, de alguma forma, aqui está dando os primeiros passos. Tá? Agora, agradeço também a toda a minha equipe, né, e para não esquecer ninguém, sintetizo o agradecimento na figura do meu irmão Leandro Damasceno aqui, que sempre esteve me apoiando, acreditando num trabalho desse que, como fazer um novo, né, ele não tem uma clareza propriamente dita, né, certezas, né, mas a gente está sempre tentando fazer da melhor forma possível. Mas voltando ao ponto, né, então, esse planejamento de Estado, que sempre se cobrou, né, aqui está dando os primeiros passos, e o que se fez até agora, né, é uma equipe pequena, uma equipe enxuta, tentar criar as balizas iniciais desse processo. Então, apesar de ter sido anunciado, né, como um trabalho de uma supersecretaria, tentando compartilhar, na verdade, o que está sendo feito aqui não é uma prestação de contas ou uma demonstração do que a Subplay está fazendo, mas, na verdade, é um convite. É um convite que é extremamente necessário, né, contar com a presença de todos vocês. Também agradeço aqui a presença do nosso representante aqui da área do direito, aqui, o Marcelo, tá? E os demais aqui também da sua equipe. Então, é um convite. É um convite que é extremamente necessário, e aí já faço aqui um apelo, inclusive, para que todos os subsecretários nos ajudem a construir isso, essa construção que só vai dar certo se de fato for entendida como uma construção coletiva. Senão isso não vai dar certo. Né? Ou seja, o quê? Venho da academia, eu já estou mais do que cansado de escrever texto. Né? O que eu estou preocupado aqui é ajudar a vocês, né, a criar, de fato, algo que seja possível de ser efetivado. Que a gente sabe, né, já teve outras experiências, a gente sabe o quanto que isso é difícil, o quanto que impera, muitas vezes, um enorme ceticismo na capacidade de colocar o Rio de Janeiro nos eixos
uma visão estratégica, coordenada, aonde valorize a área técnica, aonde os gestores tenham maior contribuição na tomada de decisão política. Mas, no que depender de mim, no que depender do secretário Nelson, acho que essa que é o tom do que está sendo tratado aqui. Tá? Então, mais do que o conteúdo, acho que é importante fazer essa noção do que a gente está tentando defender, do que a gente está tentando lutar. Não é uma luta simples, não é simplesmente apresentar aqui um conhecimento técnico, é uma luta política, institucional, de tentar fazer que o Estado do Rio de Janeiro finalmente possa ter uma visão estratégica. Mas aqui eu já faço essa menção de que é um primeiro passo. Né? É primeira, como a gente chama, né? Está preparando para fazer uma entrega de um documento base. Como qualquer obra coletiva, para dar certo e tem que ser coletiva, né? Vai depender de muita conversa, vai depender de muito conhecimento a partir disso que se vai fazer, não só das áreas de dentro da Secretaria, como do resto do Estado, como envolvendo a sociedade, para de fato isso vingar e fazer sentido para todos. Então, é nesse sentido que eu peço então que todos aqui presentes prestem atenção no sentido da gente conseguir construir junto a partir de agora, né? Já fazendo aqui um pouco a inversão até da apresentação aqui, a partir de amanhã a gente já vai estar conversando com as diversas áreas, né, das diversas outras subsecretarias, né, e também o secretário Nelson já está em articulação com o governador para assim a gente construir uma governança desse processo junto às demais secretarias de Estado. E isso também vai ser lançado, esse documento básico, publicamente daqui a 1 ou 2 meses no máximo. Né? Aí é uma questão de agenda política, mas vai ser lançado, a expectativa é que assim seja pelo governador do Estado. Então, é um trabalho sério, senhores e senhoras, né? É um trabalho que eu sei que há o ceticismo que muitas vezes pode ter, mas, como diria Cecília Meirelles, né? A luta, né? Muitas vezes a gente não vence quando a gente luta, né? Mas a gente sempre perde quando a gente deixa de lutar. Então, esse é um trabalho que é de perseverança. E cada contribuição de cada um de vocês pode garantir que essa luta, de fato, seja vitoriosa. Tá? Eu começaria a apresentação, né, que sem mais discursos, né? Eu começaria a apresentação. Bota ela para mim. Antes dele, enquanto ele está preparando aqui, eu vou fazer aqui uma linha de professor, né? Fazer citação. Não, mas ele acende a luz, senão você me quebrou. Vou pegar o papel e apagar a luz. Está no YouTube aqui, tá? Tá ótimo. Eu faria com uma citação ao Celso Furtado, né? Que é um economista que também o secretário Nelson Rocha tem muita estima por ele. Esse é um trecho de um livro dele de 74, né, chamado Mito do Desenvolvimento Econômico. E a citação é a seguinte: temos assim a prova definitiva, e ele está sendo crítico, né, de que o desenvolvimento econômico, a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos, é simplesmente irrealizável. Sabemos agora, de forma irrefutável, que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como negar que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo. Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito nesse sentido. Graças a ela, tem sido possível
desviar as atenções, e grifo essa parte, da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem o avanço da ciência. Então, imbuído desse desafio, que exatamente a gente quer construir um desenvolvimento econômico, mas que não seja, como diz Furtado, um mito. Um desenvolvimento econômico que esteja associado à identificação e ao enfrentamento dessas necessidades sociais. Então, esse talvez seja a grande tese por trás de todo esse planejamento estratégico. Como combinar, e isso de maneira, inclusive, bastante insistente do ponto de vista da cúpula, né? Desenvolvimento econômico, né? A gente está falando de desenvolvimento econômico, né? Não deixar nunca de se afastar disso, mas, ao mesmo tempo, não descolar isso das preocupações sociais. Então, quem se preocupa, ou quem está mais associado à programação da política pública de uma maneira mais comum, né, mais tradicional dentro da gestão, fazendo ali as ações finalísticas, né, está sendo chamado. Quem também se preocupa por fazer ali articulação com o empresariado, buscando fomento ao desenvolvimento, às diversas linhas de incentivo, a articulação disso ao problema das finanças públicas, também está sendo convocado. Cada um, e esse é o grande desafio desse trabalho, a gente não vai estar falando nada de novo. O desafio vai ser fazer pessoas que só pensam no seu quadrado, que só pensam na sua dimensão, também olhar o resto, as diversas dimensões disso, para exatamente evitar esse tipo de desenvolvimento que pode ser predatório ou que não tem um impacto social desejado, como diz o Furtado, ou, ao mesmo tempo, né, às vezes, aqueles que demandam esse desenvolvimento social não tenham ali os meios, né, econômicos necessários para alcançar isso. Então, como associar essas duas coisas que já estavam presentes, pode botar, tá? Só passar para o lado. Do lado? Onde eu vou? Isso já estava presente no trabalho que a gente estava fazendo lá na fazenda. Eu quero começar a falar agora. Foi? Testar aqui. Em qualquer lugar? Vira para cá? Não. Seleciona a apresentação. Vai. Pronto, agora foi. Agora foi. Tá, então vamos lá. Então, planejamento estratégico, desenvolvimento por missões, depois eu explico melhor isso ao longo da apresentação, né? Mas é um ponto, já que eu peço que vocês fiquem com isso na cabeça, nessa discussão por missões. Então, o primeiro ponto é falar da onde a gente vem, né? Então, de onde a gente vem? Plano de recuperação fiscal do Estado, ali já estava sedimentada tudo isso que eu falei até aqui, né? De alguma forma. Claro que ali estava com ênfase na questão fiscal, né? Então, ou seja, mas já chamando a atenção que não dava para você enfrentar a questão fiscal de maneira apenas, como Nelson gosta sempre de insistir, fiscalista, né? Ou seja, só pensando a partir do debate que só olha para as contas públicas. Se fizesse dessa maneira, você não entenderia a raiz do problema, né? A radicalidade do problema, que estava associado a todo um problema de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Então, ou seja, era um Estado que, mesmo que fizesse o ajuste fiscal da maneira mais tradicional, teria um problema de fundo, um problema que poderia estourar ou poderia ser aliviado à medida que a conjuntura favorecesse, mas aquele problema estaria ali e tenderia a se agravar, como já um problema corriqueiro ali. Acho que é melhor ficar um pouco longe, né? Poderia se agravar à medida que se alongasse por vários anos, como já estava sendo feito. Então, o primeiro ponto era esse, né? Compensar ajuste fiscal e desenvolvimento econômico. Para isso, então, compensar ajuste fiscal que garantisse válvulas de escape de crescimento econômico, garantisse a possibilidade de um cenário de investimentos públicos catalisadores e a mensagem principal que nos interessa aqui para resgatar e avançar é que já ali,
dentro dos seus eixos prioritários de ação, se defendia, né, e não havia um plano de vir para cá, mas, curiosamente, já estava ali a semente do que aqui a gente estava tentando avançar, já se defendia ali, e está assim no documento oficial assinado pelo governador, junto a Brasília, um planejamento estratégico. Então, o primeiro ponto é como garantir, e isso é uma das defesas desse planejamento estratégico, como garantir a efetividade do plano de recuperação fiscal. Então, a gente não está, de maneira nenhuma, dissociado dessa responsabilidade fiscal. Mas, como às vezes se fala, né, pensar essa responsabilidade numa dimensão muito mais ampla, alguns chamam de responsabilidade social também, eu diria que é mais do que isso, né, é como garantir que essa própria responsabilidade fiscal seja sustentada no longo prazo. Porque senão você pode ter, às vezes, num momento, alguma melhora, mas se você olhar em perspectiva histórica, aquilo é totalmente irresponsável porque você não atacou o problema de fato. Aqui não, a gente está buscando atacar o problema de fato. Então, diria que é uma responsabilidade também fiscal, técnica, mas que está buscando a solução para o problema. Pode passar. Então, as premissas do trabalho... Ah, não sou eu que passo. Está funcionando. Calma. Vai. Ela vai passar, senão eu vou ficar aqui tomando soro. As premissas do trabalho, então, primeiro, então, garantir a efetividade do plano, associado a isso, então, a perspectiva inescapável da geração de emprego e renda, o foco em pensar o Estado como um todo, daí a dimensão do planejamento de base territorial, né? A gente sabe que é um Estado que é bastante concentrado, né, econômico e socialmente, então, como pensar essa perspectiva de interiorização, né, de pensar o Estado como um todo. E a quarta premissa, que é fundamental, a gestão baseada em evidências, que não é simplesmente uma palavra. A principal mensagem é falar que todo esse trabalho é baseado em ciência, né? Ou seja, a gente construiu uma equipe técnica, vocês já receberam uma série de notas técnicas preliminares para esse trabalho, né? Está se construindo uma base de dados, né? Futuramente vai ser lançada uma plataforma onde esses dados e todo esse trabalho técnico vai estar divulgado. Então, falando de uma outra maneira, nada foi feito no achismo, ou melhor dizendo, tudo foi feito para combater exatamente o achismo, né? Porque um trabalho como esse, todo mundo acha alguma coisa. Então, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser melhor aquilo, e aí a gente vai conversar com uma série de pessoas, todo mundo vai achar alguma coisa. Então, a melhor forma de lidar com o achismo, sem parecer que é prepotente, é a gente falar, não, o que eu acho está baseado nesse critério, está baseado nessas evidências. E é claro que a gente pode também não ter enxergado tudo e vai agregar mais coisas, se isso for apresentado evidências para isso. Então é nesse sentido que a gente está enfatizando essa parte, né, que eu acho que é o que dá robustez para toda a construção. Pode passar. Então, o planejamento, ele tem como esse grande chamamento aqui, é um desafio de pensar como recuperar o protagonismo do Rio de Janeiro, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma certa ilusão de que o Rio de Janeiro já tem, sei lá, por DNA, por natureza, um protagonismo na federação, e não é bem assim, né? Esse protagonismo é uma construção histórica, né? Ele pode ter avanços e retrocessos, e muitas vezes, como se viu em momentos recentes, né, o quanto que é difícil, né, pelo prestígio tá ali, fraturado que o Rio de Janeiro teve nas últimas décadas, né, como é difícil a negociação e como é difícil, às vezes, ter o respeito a nível nacional, né? E há toda uma construção também recente, né, focada em como garantir as bases de propriamente você ter um Estado sério, um Estado que faz parte dos grandes debates internacionais e nacionais. Então, isso não é uma coisa que é feita da noite para o dia, mas eu acho que ter essa ousadia, né,
a gente se propõe também. Então, essa é a primeira pergunta, né? Quais podem ser as bases para construir, de fato, institucionalmente, né, com visão estratégica, um protagonismo do Estado do Rio de Janeiro, para ele retornar ao seu lugar, né, esperado por todos nós, mas que ele, enfim, não vai ter isso de mão beijada, ele vai ter que lutar por esse lugar na Federação Brasileira e no mundo. E para isso, a camisa, o corpo que se veste, né, é esse desafio composto, então, de pensar o desenvolvimento econômico na sua dimensão regional, que ele seja sustentado logo de longo prazo, que ele seja inovativo, então, ou seja, que ele permita ali soldar, né, vantagens competitivas que se mantenham no tempo e que contemple, né, todos os desafios do ponto de vista socioambientais. Né? Então, que ele também seja que garanta a sustentabilidade socioambiental. Então, esses três valores, né, crescimento de longo prazo, mas também nessa dimensão regional, né, então, que ele valorize o território, que seja inovativo, que garanta a sustentabilidade socioambiental, são, então, os grandes marcos que permeiam todo o trabalho como valores. Tá? Pode passar. Aqui é basicamente um resumo do trabalho, né? Então aqui eu não vou me alongar muito, né? Que é mais para a gente entender um pouco uma visão ali panorâmica. Então ele parte desses desafios de macro tendências, construir fatores portadores do futuro, depois eu vou explicar tudo isso. Vai para a discussão propriamente do diagnóstico, então vai ver a especificidade a partir disso, do Rio de Janeiro, né? Constrói missões e agora sim está nesse início desse processo de criar os eixos prioritários de ação nessa estrutura de governança que se inicia nas próximas semanas. Pode passar. Então vamos começar a falar melhor desse roteiro, né? A primeira dimensão ali está composta então do que a gente está chamando de frente de transição. Esse debate aqui, a rigor, ele não é um debate específico do Rio de Janeiro, ele é só um debate mundial. Isso é um debate na dimensão nacional das coisas. Então, aqui, o chamamento o Rio de Janeiro vai enfrentar essas grandes frentes de transição mundiais, globais, que foram elencadas, né, foram ali sintetizadas pela equipe. E aí que é a essência dessa tentativa de protagonismo. Ou seja, não é um protagonismo, podemos dizer, ilusório, é um protagonismo concreto. É um protagonismo mirando em alvos, né, grandes alvos de enfrentamento. Então, tem diversas transições acontecendo no mundo, né, transições energéticas, ambientais, e por aí vai. Né, e elas constituem-se macro tendências, que também a equipe mapeou, e a partir dessas macro tendências foram identificados alguns fatores portadores futuros, né, tudo isso depois vai ser apresentado aqui, então por isso que eu não estou especificando agora. Então foram levantados fatores portadores futuros, e esses fatores, então, que são ali dimensões que, de fato, o Rio de Janeiro pode falar, opa, essa escolha de futuro eu quero pegar. Essa escolha de futuro eu vou me organizar para lidar com ela. Depois disso, a gente desce aí sim para o Rio de Janeiro para definir as missões, então, de desenvolvimento. Então, se cria essa carteira de missões, baseada nesses fatores portadores de futuro. Se constitui um conjunto de indicadores que ainda está em elaboração, né, porque isso aí também depende muito da conversa com as demais áreas e com o resto do Estado, para ver quais são os bons indicadores para a definição de metas e depois para o acompanhamento, para a gestão de resultados disso. E, por fim, descendo então para a essência, né, para o tabuleiro econômico, né, então com a indução de mudança estrutural. Então, definindo essas grandes tendências, essas grandes escolhas de futuro a partir de fatores, definindo missões para o Estado, como lidar a partir dos complexos econômicos, das centralidades regionais, do sistema de inovação do Estado, do sistema de ativos logísticos e infraestrutura urbana. Tá? Pode passar. Bem, então essas são as macro tendências mapeadas pela equipe, né? Então, a emergência climática, pressão relacionada a recursos naturais. É claro que aqui, a nível de apresentação, a gente vai fazer uma listagem, né? Mas, como eu falei, tudo isso vai estar
composto um documento base onde cada um desses pontos vai ser detalhado, explicado, seus pormenores. Né? Então, emergência climática, pressão sobre recursos naturais, agravamento da exclusão e desigualdades sociais, transição demográfica, aceleração das mudanças tecnológicas e urbanização. Né? Isso são questões mundiais. Né? O desafio também da equipe é como isso se reverte, né? Como isso se reflete no Rio de Janeiro. Pode passar. A partir dessas macro tendências, a gente listou esses fatores portadores de futuro, associados a elas, descarbonização de fontes de energia, aumento da eficiência energética, formação profissional alinhada à evolução tecnológica, efetivação dos direitos sociais, cultura de tolerância e integração social, governança institucional cooperativa, preservação e recuperação de recursos naturais, uso sustentável dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico, transformação digital em indústria 4.0 e 5.0, aplicados à sofisticação produtiva e dinamismo urbano de novas centralidades. O trabalho da equipe nessa dimensão foi articular isso, a gente percebeu, né, todo o trabalho vai estar assim, é uma articulação matricial. Né? Então, pode passar. Então, a partir disso, a gente criou uma matriz onde a gente relaciona cada macro tendência a um conjunto de fatores portadores futuros, de modo que também, depois, ao carregar a discussão de fatores portadores de futuro, como pano de fundo, a gente está carregando ali um conjunto de macro tendências associadas a ele, para cada um dos desafios associados às missões que a gente vai falar em seguida. Tá? Então, essa matriz aqui, ela busca sintetizar, é claro que por trás disso tem uma série de discussões, né? Tem um longo texto ali apresentado, né? Mas ali busca sintetizar um conjunto, então, de grandes alvos, né? Que o Rio de Janeiro pode matar no peito e falar, eu vou enfrentar, eu vou criar uma missão para enfrentar isso. Pode passar. Aí a gente vai, então a gente fez a descida, fez uma série de notas técnicas, né? E a partir, então, de fazer esse crossover ali entre essa discussão que eu falei até agora e esse conjunto de notas técnicas, a gente conseguiu construir as missões que vai agora ser apresentadas a seguir. Pode passar. Missão número 1, né, é a erradicação da extrema pobreza. Né? Cada uma dessas missões vai ter associado a ela o FPF, Fator Portador de Futuro, tá? Então, né, lembrando, já listei anteriormente, né? E também vai ter ali a lista dos ODS, né? Que é uma linguagem que podemos dizer que hoje está universal, né? É a linguagem que todos nós estamos trabalhando. Né? Então, também é uma forma de criar essa aproximação, essa facilitação dessa construção dialógica. Então, a primeira, então, a erradicação da extrema pobreza, vai estar associado, então, à efetivação dos direitos sociais, essa governança institucional que vai estar em todos, né, porque todos vão exigir governança. Missão 2, segurança alimentar e nutricional da população fluminense, né, lembrando que cada um desses vai se construir indicadores também, né, ou vão aproveitar os já existentes. Né. Pode avançar. Missão 3, economias urbanas fortes de cidades socialmente inclusivas, né? E aqui, talvez, uma coisa que é importante falar é pensar realmente os dois juntos, né? Não abrimos mão de pensar os dois juntos, né? Então, tanto a economia urbana como a preocupação com a qualidade de vida ali, grifada no socioambientalmente inclusivo, tem que pensar junto, né? E os fatores portadores de futuro associados, dinamismo urbano de novas centralidades, efetivação dos direitos sociais, o aumento da eficiência energética, cultura de tolerância e integração social e, de novo, a governança. Pode passar. Missão 4, segurança hídrica do território fluminense. Então, aí os fatores portadores de futuro associados, o uso sustentável dos recursos naturais, a preservação e recuperação dos recursos naturais e, de novo, a governança. Pode passar. Missão 5, aí não só a descarbonização energética, mas a descarbonização nas suas diversas dimensões, inclusive aí pensando além da questão da energia, né, o modo, né, de fazer as coisas. Então, é uma descarbonização do Estado como um todo, né, mas é claro, também
liga ao primeiro a descarbonização das fontes de energia, mas, além disso, o aumento da eficiência energética, a própria modernização produtiva, então a transformação digital e a industrial 4.0, 5.0, a preservação e recuperação de recursos naturais e, de novo, a governança. Pode passar. Missão 6, redução do impacto dos resíduos sólidos, preservação e recuperação dos recursos naturais, como fatores portadores, e, de novo, a governança. Pode passar, são 8. Missão 7, vantagem competitiva associada à economia do conhecimento. Aí, mais diretamente associado então, à transformação digital e industrial, a descarbonização das fontes de energia, o uso sustentável dos recursos, a formação profissional alinhada à evolução tecnológica e, de novo, a governança. Pode passar. E aí, por último, a missão 8, a ampliação e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho e emprego, associado, então, à efetivação dos direitos sociais, ao dinamismo urbano de novas centralidades e, de novo, à governança. Isso a gente constitui uma matriz, pode passar, constitui uma matriz. Essa matriz, ela, então, associa, né, que é uma síntese de tudo que eu falei antes, né, eu passei rápido para centrar aqui, né. Então, aqui, para você ter uma noção então, do todo, né? Então, cada um daqueles fatores, lembrando, cada um desses fatores vai estar associado a um conjunto de macro tendências globais. Né? Então, cada um desses fatores, né? O conjunto deles foram a base para identificar missões para o Estado. Também, claro, a partir de notas técnicas que estudaram, esmiuçaram, né? o Estado do Rio de Janeiro. Então, perceba que o conjunto de missões, né? Ela é bastante amplo, né? Ou seja, eles vão desde missões notoriamente, né? Visivelmente, explicitamente sociais, né? Bem-estar, podemos dizer assim, até algumas que visivelmente são de caráter ambiental, outras que são de caráter inovativo, né? Como a gente falou aqui no início, e uma preocupação também com o território, né? De uma maneira ampla, seja na questão do impacto ambiental, seja na questão das ocupações, né, dos empregos, né, de como você espalhar, né, mais oportunidades de emprego por todo o território. Então, essa que é a tentativa, ao constituir as missões, às vezes dá uma noção que às vezes as missões também elas são um contraponto ao econômico, mas na verdade são dimensões, né, onde o econômico tem que transitar. Né? E quando eu falo econômico, até vou ser mais preciso, onde o empresarial tem que transitar, porque às vezes não necessariamente também o empresarial tem um planejamento econômico do Estado, tem um planejamento de negócios. Né? Então, quem pensa negócios no Estado tem que pensar essas perspectivas muito mais amplas. Né? E da mesma forma aqui a gente vai buscar encaixar elas nessa discussão desse mundo de negócios, né, que vai ser feito em seguida. Pode passar. Então, para descer para o econômico, baseado também ali como o Furtado nos orientou, é uma indução econômica subordinada. Né? Então, eu como economista aqui abaixo a cabeça e com a compreensão de que o econômico não explica tudo, o econômico não tem que dominar tudo, o econômico não deve agir sozinho. E daí a nossa preocupação de fazer um planejamento multidimensional, aonde o econômico, ou mais precisamente essa visão empresarial, negocial, que seja, né, vai estar associado a algumas balizas, né, que eu posso dizer que são balizas de planejamento, né, aonde a seta ali deixa isso claro, né, o grande feixe, né, integrador é o território. A gente quer desenvolver um território. A gente não quer apenas fazer um custo-benefício de coisas. Né? A gente quer, de fato, que tenha um impacto estruturante no território. E as bases disso, então, o primeiro aspecto é pensar o desafio de criar uma economia diversificada e integrada. Então, muitas vezes, o Rio de Janeiro pode ter grandes oportunidades de negócios florescendo, mas o nosso diagnóstico é que pelo menos até o momento, né, um passo histórico que esse movimento nos levou, a criar uma estrutura produtiva oca, onde exatamente
você não tem uma economia diversificada e nem muito menos integrada. Então, superar a tal da estrutura produtiva louca, que alguém inventou aí esse termo, né? Não sei quem foi, é exatamente você buscar maior diversificação do ponto de vista setorial e a sua maior integração do ponto de vista espacial. Um segundo grande pilastra é, como a gente já falou antes, a sustentabilidade socioambiental, né, que a gente volta a enfatizar aqui. E a terceira é a vantagem competitiva mais associada ao progresso técnico. Então, ou seja, como o secretário Nelson em alguns momentos também enfatiza, né, ele é bastante crítico, às vezes, a você ficar apenas, né, podemos dizer, dependente da política de incentivos fiscais, né? E aqui a ideia de que a melhor forma de você garantir vantagem competitiva é quando você tem uma economia, né, que está sempre associada ao conhecimento, à inovação, a você produzir o diferente, né? Aquilo que não é facilmente reprodutível, aquilo que você pode sempre estar gerando ali as novas mudanças e a nova criação de novos mercados, né? Aliás, inclusive, o nosso secretário está sendo protagonista da criação de um novo mercado, como todos sabem, ali dos ativos sustentáveis. Então, é nessa pegada, né? Ou seja, você criar vantagens competitivas baseadas sempre em criar novas dimensões que você não é facilmente copiado ou perde competitividade. Pode passar. Baseado naqueles 3 critérios que estão ali sublinhados e mais alguns outros que se fizeram necessários para definir os critérios para os complexos, né? Quais foram o peso do setor, se há um marco institucional já existente e se há um impacto do ponto de vista arrecadatório, né? E aqueles outros 3, né? Foram esses critérios que a gente se baseou para definir os complexos econômicos, né? E o que são complexos, né? Aqui talvez pode já passar para eles. Complexos, pode passar. Os complexos nada mais são do que um conjunto de setores, né? Mas eles não estão agrupados por um caráter arbitrário, né? Eles estão agrupados por alguma identidade ali que a gente busca enfatizar do ponto de vista de planejamento. No primeiro momento, né, o que vem aos olhos é a dimensão da competitividade, né? Então, muitas vezes são setores, né, que juntos, né, um reforça a competitividade do outro. Então, aí já é um caráter, vamos dizer, intraeconômico, né? Ou seja, o próprio conhecimento, né, de como funciona esses setores na economia, você já consegue definir e mapear esses complexos. Mas nem sempre, né? Alguns dos complexos ali, alguns dos nuances que se deu, são porque já hoje, né, o econômico em si sozinho não basta, ou seja, outras dimensões se colocam, né? Às vezes associadas à espacialidade, como, por exemplo, a economia do mar, né? Não são setores que necessariamente um reforça o outro, mas eles fazem parte do mesmo ecossistema. E isso cria uma dimensão também de análise importante. Em muitas outras vezes, né, são setores que são muito mais associados ao mesmo objetivo social. Como ali, por exemplo, quando a gente enfoca ali a questão, por exemplo, da economia verde, né? Que aí vai ter uma série de valores associados. Aliás, esse caráter de economia verde já tem um debate, se é economia verde, se é economia azul, se é economia de ativos sustentáveis, porque não é só verde, né? Não é só mata, né? Mas, de qualquer maneira, é um conjunto também de setores que vem associados a uma dimensão que não é apenas econômica, não é apenas um conjunto de cadeias produtivas. Obrigado. Mas, então, ou seja, esse conjunto de perspectivas, que, claro, está lá no trabalho, justificado, levantado dados para isso, permitiu, e aí sim, é claro, é uma opção, né? Poderiam outras opções serem pensadas, né? Mas aqui está, então, a oferta de quais são essas peças no tabuleiro econômico que a gente vai enfrentar. Então, ou seja, a gente não está fazendo uma política para defender incentivo a um setor ou outro, né? A gente está querendo estruturar um complexo de atividades integradas no território, nas diversas regiões, e de modo que
isso aqui seja um fator de competitividade em caráter nacional ou mundial. Tá? Pode passar. Aí, então, a gente começa a fazer associação, e esse talvez seja a parte mais fundamental aqui da apresentação, mais essencial, a associação entre aquelas missões que foram definidas, aquelas missões que foram baseadas em grandes debates mundiais e globais, e a sua correspondência, então, à associação com o econômico, aos complexos. Tá? Reconheço que essa associação não é fácil, essa vai ser a parte mais difícil da efetividade do trabalho, né? Ou seja, como vender isso e articular atores para isso. Porque quem pensa, geralmente, complexo econômico é uma turma, quem pensa essas missões é uma outra turma. Né? Fazer, por exemplo, né, uma pessoa que está pensando lá, a erradicação da pobreza, do ponto de vista de recursos, para fazer ali a política de atendimento à população, também pensar que isso vai ter ser estímulo a um conjunto de setores econômicos, não é uma coisa trivial. Mas é isso que a gente está buscando associar. Então, aqui a gente listou um conjunto de complexos mais evidentes que estariam associados a essa missão, já para servir ali como uma bússola. Né? Então, a infraestrutura e logística, né? Por óbvio, né? Porque vai depender de todo o sistema de circulação e distribuição. Né? A economia verde, dado que dali que vai vir toda a produção, né? A agricultura de baixo carbono e outras coisas associadas. Também a própria ocupação ali, que permite uma ocupação que evita o êxodo rural. E a cultura e o turismo também na mesma pegada ali de formalização do trabalho, qualificação, né, e ampliação de outras vantagens associadas ali a esse selo de economia verde. Pode passar. Missão 2, segurança alimentar e nutricional, os complexos associados. De novo, né, o infraestrutura e logística pela mesma razão do anterior, né? Então, essas condições de escoamento, distribuição. O complexo da economia verde também em algo similar, né? Porque dado é ali que vai se produzir, né? E gerar aumento de produtividade na produção de alimentos. O economia do mar, porque parte da economia do mar também produz alimentos, né? Tem toda a pesca e a aquicultura. E tem toda uma fonte ali de desenvolvimento tecnológico associado a isso. E a saúde, né? Pensando aqui a saúde nessas condições nutricionais, né? Que estão associadas a isso. E também vai estar articulado ali uma série de serviços associados. Que também não é para comer besteira, né? É para comer coisa que faça melhorar a qualidade de vida. Pode passar. Lição 3. Economias urbanas fortes e cidades socialmente inclusivas. Os complexos associados é o complexo da saúde, né? Dado que é uma série de serviços sociais associados a ele, então são serviços que demandam ali as pessoas que moram nas cidades, né? E a cobertura disso por família. O da infraestrutura e logística, por alguns aspectos, né? Um dos aspectos é pela própria infraestrutura física das cidades, né? Então, condição de saneamento, mobilidade, habitação, né? Mas também ali pela preocupação ali, inclusive ambiental associada, né? Ali reduzir as emissões, né? De gás carbônico. E o último complexo associado à missão 3, o de cultura e turismo, que aí é o fortalecimento de novo dessa identidade, dessa marca, desse selo, né? Associado ali a essas economias urbanas, né? Pode passar. Missão 4, segurança hídrica do território. Os complexos associados seria, de novo, de infraestrutura e logística, porque mexe com toda a questão de águas, então logo vai estar associado à questão de obras de saneamento, melhorar e ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto, redução, né, de poluição. O complexo da economia verde, para a preservação, então, associado dos mananciais e todo o reflorestamento. Economia do mar, aqui,
pelo aumento da produção de água potável, né? E aí todas as coisas associadas a isso também. Pode passar. Missão 5, descarbonização do Estado, né? Aí, por óbvio, vai ter que estar associado o complexo de petróleo e gás, né? Que é, então, o complexo que vai estar passando por toda essa transformação, né? E eu, particularmente, não gosto de chamar ele de setor de energia, né? Porque o petróleo não é só produtor de energia, né? Ele é produtor de uma série de outros insumos. Então, reduzir ele à energia é você só olhar uma coisa que ele oferece. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, ele vai ter que ser repensado, e daí toda essa discussão associada a essa descarbonização. Então, aqui, todas as possibilidades de agregar valor ou de intensificar, né, a vantagem do Rio de Janeiro nele. Então, está ali, né, a construção da Rota 3 para a distribuição de gás e o maior uso do gás no setor produtivo, aumentar a produção de fertilizantes, né, a possibilidade, inclusive, de criar uma fábrica de fertilizantes no estado do Rio de Janeiro, né? E também ali a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes, tem ali o decreto associado ali embaixo, né, no terceiro ponto, a lei estadual. Complexo da economia verde, né, pela ampliação aí sim das energias renováveis, né, das fontes renováveis, estão pensando esse novo mundo da energia, né, e também a ênfase na plataforma de créditos de ativos sustentáveis, né, o crédito de carbono de ativos sustentáveis, e a economia do mar, pelo papel também que isso tem associado ali a toda a conservação e recuperação de mananciais e a substituição ali de uso de recursos de combustíveis fósseis para as embarcações. Pode passar. Missão 6, a redução do impacto de resíduos, os complexos associados, de novo, é o petróleo e gás, né? Em particular ali o descomissionamento, né? Acho que é a grande agenda aqui associada aos resíduos sólidos. Tivemos um problema recente disso na Baía de Guanabara. Complexo de infraestrutura e logística, e aí toda a discussão de logística reversa para reuso e reciclagem de resíduos. E economia verde, que aí vai estar associado à questão ali de você gerar toda a questão ali dos materiais de reciclagem, né? Então, que ainda há um desafio, né? Pouca reciclagem, então ali 3% de vidros, papel, papelão são descartados, né? Então, todo o desafio ali de você criar e ampliar esse sistema de coleta e reciclagem. Pode passar. A missão 7, os complexos associados, é a economia verde também, pela base de conhecimento aplicado na transição energética, na biotecnologia. Então, na nossa nota técnica de sistema de ciência e tecnologia, os dois complexos que se fizeram mais evidentes foi podemos dizer, por já prática, né? Ou seja, que é o setor de petróleo e gás, né? O coração da inovação no estado do Rio de Janeiro está no setor de petróleo e gás. Mas outros dois, né, fizeram grandes candidatos, com grande potencialidade, né, que é o complexo da saúde, né, que tem muita inovação ali possível nele, né, e o da economia verde, né, que aí também tem toda uma agenda. Então, por isso que está sendo mapeado ali, né, porque todo esse potencial de biotecnologia é também o do mar associado, né, porque a economia verde do mar tem essa linha cinza ali, que é um pouco entre os dois, né. Mas a economia verde aqui que nós destacamos, como eu já dei o spoiler, né, o de baixo tem ali o petróleo e gás, né, que possui uma importante base de ciência e tecnologia já instalada no Rio de Janeiro. Né. Até ele tem alguns dados, né, que fazem parte da nossa nota técnica, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler ela, então só para fazer uma ilustração. Por exemplo, o Rio de Janeiro possui 20% das instituições aptas a receber os recursos da ANP para você poder fazer inovação, 7 em cada 10 doutores da indústria do petróleo, da indústria estão no Rio de Janeiro. E o terceiro complexo que eu mencionei, né, que eu já dei o spoiler dele, é o da saúde, né? Há uma nota técnica, inclusive, da Alerj, produzida recentemente, né,
que vai no mesmo sentido. O Ministério da Saúde também, o atual Ministério da Saúde, vai no mesmo sentido, né? Ou seja, tem uma grande aposta no complexo de saúde. Né? Então, se algo, né, pode dar certo dessa estratégia toda, diria eu, no médio prazo ou no curto prazo, né, de uma maneira mais assim proeminente, talvez uma grande aposta seja nesse complexo da saúde, porque já há todo um entendimento, né, um conjunto de atores, né, inclusive no nível nacional, né, desejosos, né, de serem parceiros. Então, aí arregaçar as mangas, buscar aprofundar isso, porque o Rio de Janeiro já deu a sorte de ter um conjunto de instituições importantíssimas nesse cenário, né? Que falta, talvez, né, o planejamento estadual se organizar melhor para isso, né? Sabendo, né, a Lília sabe bem disso, né, como a gente perdeu boa parte do setor nas últimas décadas por falta de planejamento, para evitar essa sangria. Sim. Mas, de qualquer maneira, sobrou-se as grandes instituições produtoras de conhecimento e de produção mesmo, né, de medicamentos, enfim, no território. Pode passar. Para o último, a missão 8, que é a de ampliação do emprego de maneira desconcentrada no território, ela abarca todos os complexos. Essa é a única que, inclusive, eu fiz questão de falar, essa vamos botar em todos. Porque você tem que pensar em emprego, se a premissa era gerar emprego e renda, né? Então você tem que pensar em emprego e renda em todos eles. Então aqui, na verdade, são as perspectivas que você pode ter para pensar esse emprego e renda, mas, ou seja, todos os complexos, né, vão ter essa preocupação em gerar emprego e renda e integrar o território. Né? E aí há nuances disso, né, que vão ser trabalhados. Pode passar. Estamos chegando ao final, pode passar. E aí a gente chega, então, nessa matriz, na última matriz do trabalho, que você, então, articula as missões aos complexos econômicos. Né? Se a gente conseguir operacionalizar isso aqui, sucesso. Esse é o grande desafio. Como fazer esses complexos, essas missões, de maneira integrada, né, progredirem, se desenvolverem. Tá? Então, tudo que a gente falou até aqui está sintetizado também nessa matriz. O que não tiver nela, está desdobrado dela, porque quando você pensa a missão, tem um conjunto de fatores, tem um conjunto de macro tendências, então por aí vai. Pode passar. E aí, então, a gente já também elencou um conjunto de setores líderes, aí já pensando aqui, eu não vou exaustivamente falar disso, né? Vou só passar rápido, então já tem um conjunto de setores líderes, daqueles complexos, a partir desses setores líderes, você pensar os encadeamentos, as formas de redução de maneira estratégica, sequencial. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão a gente perde muito tempo. Pode passar. Passar. Também a gente já fez aqui preliminarmente, né, uma avaliação de impacto. Né? Se ao você apoiar, apostar nesses setores líderes, quanto que isso aí foi baseado em matrizes de produto, quanto que é uma coisa que está na moda, né? Mas a gente já trabalhava com isso antes, mas quanto isso pode dar em PIB, em ocupações, em ICMS, em emissão de gases, né? Isso está em caráter preliminar, né? Isso aqui foi mais para já dar uma noção de onde a gente pode chegar, mas isso também vai ser aperfeiçoado, porque, como vocês sabem, só recentemente, e ainda estão fazendo alguns ajustes, nem ela está totalmente pronta, né? Que foi lançada a nova matriz do Estado, a gente fez isso baseado numa formatação preliminar, então tem ainda uma série de ajustes e revisões que precisam ser feitas quando, de fato, esse material estatístico estiver consolidado plenamente. Mas a gente já está trabalhando com isso e, ao longo do ano, né, que é a tarefa, a gente consolidar, então isso vai ser consolidado e a gente também vai agregar essa discussão de impactos aí para exatamente a gente cravar metas também. Pode passar. E aí, então, a gente chega... Aí, enfim, isso é só o resumo, pode passar. E a gente chega, então, no daqui para frente. Né? Então, qual é o cronograma do PED? Né? O que é PED? Né? Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse nome foi dado pela LERJ
porque a Constituição do Estado mudou, foi feita uma emenda constitucional no ano passado, onde você integra a Constituição a exigência agora de ter que se fazer de 8 em 8 anos o PED, com revisão a cada 4. Então, já é um compromisso do governo do Estado. E já tinha uma equipe aqui, né, por isso que eu chamo de visionário, e não apenas como força de retórica, né, do secretário Nelson, que antes mesmo do PEDES ter virado exigência, já se constituiu uma equipe para fazer essa entrega, que vai ser feita essa entrega esse ano. Então, a gente está se organizando para fazer essa entrega que deve casar, né, e já está aqui conversando com a equipe do Montese, né, com o Rafael, casar ali de ser feita nas proximidades do PPA. Então, o PPA vai ser entregue, o novo PPA, e também vai ser entregue junto o PED à Assembleia Legislativa. Então, mas só contando a trajetória rápida, então o secretário Nelson cria a Subsecretaria de Planejamento Estratégico. É importante, então, ficar mais claro do que nunca que ela não é meramente um projeto especial do secretário, um projeto temporário, para, de fato, ser entendida que ela é uma estrutura da secretaria, é uma estrutura que vai ser mantida, né? Ela vai estar se criando, então, aqui claramente produtos de caráter continuado para ela se desenvolver e ter esse desafio de cada vez mais ela se aproximar das outras áreas para trabalhar todo mundo junto, né? Defendendo esses valores da CEPLAG. A partir, então, da criação dela, né, mais recentemente agora está se criando essa estrutura de governança com câmaras técnicas, tendo a CEPLAG como secretaria núcleo, junto com outras secretarias, né? Isso está em discussão com o governador, mas deve estar saindo nas próximas semanas, inclusive deve estar saindo nas próximas semanas, ou mês, enfim, um decreto para definir e formalizar essa governança. Isso já foi apresentado, inclusive, uma minuta aí, o secretário já está levando isso adiante. E a previsão, então, de um lançamento do documento básico, vai ser baseado nessa apresentação que eu fiz para os senhores e as senhoras até agora, que deve ser feito pelo governador do Estado, né, aí também nos próximos meses, né, talvez em fevereiro ou março, né, essa é a previsão, por volta disso. E a partir disso, né, construir toda essa estrutura de governança, que a gente não sabe que não é fácil, né, precisa contar com a ajuda de todos, com a LER, sociedade civil, municipalidades, né, e articular para virar, de fato, um plano da sociedade, né, um plano do Estado junto com a sociedade. E essa coordenação, então, continuada, mas sempre, né, e eu enfatizo isso, né, sempre sob a liderança da CEPLAG. Né, então, também é importante todos entenderem, né, que isso é um instrumento nosso para defender o papel central da CEPLAG dentro do governo do Estado. Pode passar. Então, aqui começa a sensibilização, primeira reunião junto aos subsecretários, com o secretário Nelson, já foi feita. Agora, a apresentação para todo o corpo, então, de gestores aqui, servidores, extraquadros da secretaria. Em seguida, vamos começar a construir essas reuniões de alinhamento com as subsecretarias aqui da casa e depois, a partir disso, formar, então, grupos de trabalho com essas subsecretarias e a pactuação de um cronograma de atividade para dar sequência a todo aquele plano. Pode passar. Aí aqui, então, o conjunto das secretarias, aqui as que estão em dourado são as que a gente já identificou e vai falar em seguida, que algumas áreas já assim de cara saltam aos nossos olhos, que seria importante a interação, tá? Mas, volto a falar, a gente vai falar com todas as subsecretarias. Então, se outras aqui não foram de cara identificadas, nessa conversa a gente pode pensar formas de interagir. Tá? Pode passar. Então, aqui as três que a gente de cara já identificou um alinhamento fundamental, né? A Subplo, pela razão óbvia ali na questão do PPA em particular, né? Que vai ter que, então, esses documentos de planejamento conversado. A Submog, pelo papel fundamental, estratégico que eles fazem na gestão com resultados ali, com avanço. E a Sublog, toda a discussão da política de compras, da inteligência logística,
né, e programa também de capacitação, que são instrumentos de ponta para fazer a política de desenvolvimento, né? Então, repensar esses instrumentos junto com essa baliza, né, para cada vez mais dar um resultado, não só do ponto de vista do resultado financeiro, né, para o Estado, né, de permitir ali, né, a melhor otimização dos recursos, mas também para galgar, né, objetivos ali de desenvolvimento que vão ser perseguidos em conjunto. Pode passar. É isso. Agradeço a todos. Não sei se o Leandro quer fazer uma fala sobre essa questão dos... Né, mas, como eu falei, a gente vai apresentar, depois conversar, na verdade, né, com todas as áreas aí, depois em reuniões ali para definir esse plano de trabalho. Então, agradeço a presença de todos e vamos juntos. Bom, nós havíamos reservado esse momento para o pessoal tirar dúvida. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida depois da explanação. E, inclusive, como ele já falou, as subsecretarias, né, eles vão conversar com as subsecretarias. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar. Só uma lembrança que a gente estava falando aqui no paralelo, que seria interessante, nós já conversamos isso, né? Mas colocar a sensibilização também para os órgãos de controle do Estado, né? Que nós vamos fazer uma reunião com a PGE, com a CGE, com o TCE e chamar também esses núcleos, né, também de controle do Estado, para que possam fazer o seu papel de assessoramento e também de monitoramento, né? Então, é só esse detalhe que nós vamos também fazer, né? E a ideia inicial também seria a sensibilização para outras secretarias, porque mesmo que não estejam diretamente, eu não sei se vão ser todas as secretarias inseridas nos grupos de trabalho, se algumas vão ficar de fora por não ter, eu acho importante que todo o Estado possa estar imbuído nessa visão de futuro, né, agindo hoje para colhermos no futuro. Então, esse é o grande desafio nosso dessa internalização desse produto para que haja o resultado e também o referencial legal. Porque, como servidora há bastante tempo do Estado, nós já vislumbramos algumas iniciativas tímidas de um planejamento estratégico. Porém, se nós não tivermos esse referencial legal estruturado, se perde. O governo sai, né? Os governos se renovam. Então, isso é importante, esse referencial legal que a gente está construindo, esse selo realmente, para que haja uma continuidade de ações. Então, está encerrado o evento. A CEPLAG agradece a presença de todos e até a próxima.